Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Desde muito pequeno eu fui criado na igreja, desde criança. Somos da escola metodista e da parte do culto que eu mais gostava era da mensagem. Não da mensagem toda, eu gostava da parte da história. Geralmente o pregador lia o texto e contava a história, o contexto histórico da época. E aqueles 10, 15 minutos para mim era fascinante. Também porque a minha atenção de criança era somente esse tempo. Depois minha mente voava para outros lugares. Como eu sempre gostava muito de história, uma das que eu mais gostava de ouvir era quando eles falavam a história do profeta Jonas. E acredito que por motivos óbvios vocês devem entender. Jonas foi aquele profeta que foi lançado em tempestade, em alto mar. E quando, se não bastasse, ele é engolido por um grande peixe. A gente conhece a história de Jonas dessa forma, como o profeta fujão e que desobedeceu ao Senhor. E eu queria trazer para vocês pelo menos 3 ensinamentos da história e da vida de Jonas. O primeiro ensinamento que eu gostaria de trazer para vocês é como nós temos uma tendência a fechar nossos ouvidos para a voz de Deus e seguirmos os nossos próprios intentos do coração. Jonas viveu em um dos piores momentos de Israel. Israel tinha sido completamente devastado pelo povo assírio e ele viu muita morte acontecer. O povo assírio era um povo terrível em guerra. Em um determinado momento, Deus manda ele levar uma palavra de salvação na capital dos assírios, em Nínive, para que ele pregasse arrependimento, para que aquele povo se salvasse. Jonas, talvez com ainda na sua mente os terrores da guerra ainda explodindo, ele prontamente se coloca a obedecer não à voz do Senhor, mas seu próprio entendimento. E se lança ao mar, paga uma passagem de navio e em vez de ir para Nínive, ele tenta ir para uma outra cidade e lá tentar fazer a vontade do Senhor. E às vezes nós caímos no mesmo erro de Jonas, queridos, quando nós damos mais ouvidos ao nosso coração do que ao que Deus tem para nossas vidas. A palavra do Senhor diz que os intuitos do coração do homem é errado, é errôneo, e que muitas das vezes o caminho que nós traçamos são caminhos de morte. Foi justamente isso que aconteceu na vida de Jonas. O caminho que ele achava ser o melhor caminho, na sua racionalidade, iria o levar para a morte. É interessante também que quando ele está naquele navio, eu quero te trazer o segundo ensinamento. Como é grande o amor de Deus e como é grande também a manifestação multiforme da graça do Senhor. Porque eu quero que vocês entendam uma coisa, queridos. O que trouxe a tempestade para aquele navio, pasmem, foi o amor de Deus. O que fez Jonas ser lançado ao mar foi o amor de Deus. O que fez Jonas ser engolido por aquele peixe também foi o amor de Deus. Muitas das vezes Deus permite, querido, que tempestades venham sobre nossas vidas, sabe para quê? Para que nós ouçamos a voz dele e para que nós possamos entender qual é a vontade dele em nossas vidas, para que nós fomos chamados. Então é lançado sorte, Jonas é lançado no mar. E quando ele é lançado no mar, a palavra do Senhor diz que um grande peixe traga Jonas. E você sabe por que isso aconteceu? Sabe por que tudo isso aconteceu, queridos? Primeiro, para que Jonas percebesse o quanto que ele era pequeno. E nós, como seres humanos, precisamos entender isso, que nós somos pequenos, que nós não temos muitas das vezes capacidades, a nossa estrutura ela é bem frágil. A segunda coisa que isso aconteceu na vida de Jonas foi para ele se arrepender. E quantas vezes para que nós arrependamos dos nossos pecados é necessário que passemos por desertos, por tempestades, ou que sejamos literalmente tragados por peixe. A terceira coisa que Deus permitiu que tudo isso acontecesse na vida de Jonas foi para que ele clamasse. A Bíblia fala que do ventre do peixe Jonas clamou a Deus e pediu a Deus misericórdia. E a Bíblia sabe o que a Bíblia diz? O mais lindo é que Deus ouviu Jonas. Independentemente de onde você esteja, na situação que você se encontra, se você se prostrar agora e orar e clamar ao Senhor, Deus ouvirá a sua oração, porque não existe oração que não haja uma resposta do Senhor. O terceiro ensinamento que eu quero te trazer, queridos, é que a Bíblia fala que Deus fez aquele peixe vomitar Jonas lá na praia de Nínive. E ali ele vai pregar arrependimento, dizendo ao povo: arrependam-se, porque é chegado a ira de Deus, é chegado o juízo de Deus sobre vocês. E a Bíblia fala que o povo, ouvindo Jonas pregar, eles se arrependeram, rasgaram suas vestes, lançaram cinza sobre as suas cabeças e se converteram. O que eu quero dizer para vocês é que a palavra de Deus ela é suficiente para trazer salvação. Ela tem poder para transformar vidas, para mudar caráter. Então, queridos, use a sua boca,
Seja instrumento de Deus para pregar a palavra, porque Deus, Ele quer te usar. Não é nossa força, não é nossa oratória, não é nosso entendimento. Nada disso vai fazer com que as pessoas se convertam, se arrependam. Nada disso vai trazer transformação, mudança para a vida das pessoas. O que vai trazer mudança para a vida delas é a ação da palavra de Deus. Então, deixe o Senhor te usar. Leia mais também. Deixe que a palavra de Deus te transforme. Que Deus abençoe a sua vida. Continuamos em paz.